Estamos começando mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que nós falamos de carreira, de negócios, de empreendedorismo, falamos também de comércio exterior, logicamente. E hoje nós vamos dar ênfase a um tema muito importante que é o departamento e dentro do negócio 3S Corp, relacionado ao agenciamento internacional de cargas. E a minha convidada hoje é uma grande especialista, minha colega, Melissa, para que nós possamos falar sobre o agenciamento de cargas dentro do negócio 3S Corp, né, através da Liderlog, selos, certificações, eventos. E para que vocês possam saber com quem eu estou falando, quem é a Melissa, segura essa biografia. Melissa Faquim Barazete, me corrigiu, gaúcha, 28 anos, formada em Comércio Internacional pela Universidade de Caxias do Sul, com duplo diploma pela Pittsburgh State University dos Estados Unidos e especialista em finanças pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem 10 anos de experiência no comércio exterior, sendo 8 deles trabalhados como agente de cargas, com experiências em multinacionais alemãs e americanas. Participou de projetos de desenvolvimento de mercado externo e exportação de moda brasileira para a América Latina, e esse vai ser um capítulo que nós vamos falar. Melissa, obrigado pela tua disponibilidade em conversar com a gente sobre diversos elementos, diversos temas aqui que a gente vai abordar. Obrigado. Eu que agradeço o convite, né, para estar falando sobre agenciamento de cargas, porque eu sempre brinco com as pessoas, muito em entrevista, né, quando a gente está recrutando profissionais aqui. Ou tu foi picado pelo bichinho que tu ama, esse estresse, ou tu odeia de fato, e quando eu fui apresentada ao setor de serviços, eu realmente me apaixonei. E me vejo muito no futuro, cada vez mais dentro do ecossistema mesmo do agenciamento de cargas. Então, muito bom estar aqui falando sobre isso. Então, vamos começar um pouco falando sobre carreira mesmo. Esse teu desenvolvimento há mais de 10 anos, foi picada, portanto, pelo bichinho do Comex, e é sempre muito desafiador, a gente usa muito esse termo, né? Mas é muito problema para cima e para baixo para ser resolvido, diante de tantos realmente desafios que a gente tem ao longo da trajetória, e são muitos dos mais variados, né? Essa mudança considerável de valor de frete e a dificuldade que nós estamos enfrentando nesse momento para devolver container, ou seja, são tantos elementos novos que se apresentam que realmente tem que gostar muito de Comex e viver muito dia a dia dentro do agenciamento de cargas em especial, né, que é a parte que tu conduz aqui internamente. Mas contextualiza um pouquinho como é que foi o início da trajetória, dentro dessas diversas empresas com as quais tu já passou e as tuas principais atividades, e como é que foram as guinadas até chegar na Liderlog, na 3S Corp, com grau de gestão agora e tal. Como é que foi essa perspectiva de crescimento de carreira? Muito legal. Bom, então eu iniciei no setor de serviços, né, agente de cargas numa multinacional alemã como Inside Sales. Então foi o meu início comercial, realmente fazendo proposta no Excel, fazendo proposta no corpo do e-mail, muitas vezes. Atendia um volume interessante, grande de clientes na época, muitas multinacionais. Ajudava a cotar bid, mas era uma multinacional, então o contato era sempre intercompany, né, com os meus agentes no exterior, né, meus colegas no escritório do exterior. Tá. E acabava não tendo muito contato com a companhia aérea, armador e tudo mais, que foi o meu movimento para outra empresa depois, que a gente era pricing e inside sales também. E aí tive a parte da compra na mão. Compra e venda ao mesmo tempo. Não, ao mesmo tempo. Então, tá lá na frente com o armador, tem uma outra realidade também. Participei de projetos maiores, que eu precisei aprender a falar espanhol, do setor automotivo, né, de licitações, que na época que o ônibus tem que chegar no destino na sexta-feira. Vai faltar voo, tem que parar o que precisar parar, ligar para o terminal. E tu aprende muito a saber lidar com pressão. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, quando eu falo ou tu gosta ou tu não gosta. Porque tu vai ver que a pressão ela é inerente. O cliente é prazo terminal, é deadline de voo, é licitação, às vezes tem multa se a carga não chega, e as multas são altíssimas, né, que tu é apresentado, às vezes tu quando tu chega na profissão, tu nem reconhece aquela cifra, e tem que saber lidar com a pressão e ver ela como uma constante do teu dia, assim como as mudanças. Né? Aceitar isso e saber lidar com isso. Saber lidar, vai estar ali, né, vou abrir meu computador e ela vai estar acontecendo, o meu trabalho vai acontecer tendo ele ou não, então acho que esse é um ponto principal do dia a dia do agente de cargas, né. Quem consegue conviver, aí de fato avança na carreira.
talvez seja um aspecto, de certa forma, um pouco mais probatório de início, porque quem sucumbe àquela pressão, talvez não seja para aquele profissional o dia a dia do comércio exterior. Quem consegue conviver com uma pressão constante, e é importante que quem está iniciando na carreira, que talvez nos acompanhe nesse podcast, saiba que, na prática, Comex é pressão no dia a dia. No agenciamento de cargas, é pressão no dia a dia. E uma pressão ainda um pouco mais além, né? Porque eu vejo que a mudança ela é uma constante. Não existe mais aquilo da gente ter escrito na pedra, uma regra, uma rota. Tudo vai mudar constantemente, né? A gente já teve um podcast que a gente falou da baixa dos fretes, da alta dos fretes. Agora a gente está falando da estagnação dos fretes. Semana que vem acontece alguma coisa e tá sempre, é muito cíclico, tá sempre mudando. Então eu vejo que tem que saber lidar com pressão, sim, porque ela vai ter. E tem que saber aprender, desaprender e aprender de novo muito rápido. Assim. Tem que ser alguém muito disposto a estar sempre aprendendo. Não vai ter assim, foi sempre feito assim. Até quando? Não sei. Até que seja... Tem muitos intervenientes também, né? No agenciamento de cargas. Não vamos ter uma fundo na lei quanto o desembaraço, quanto uma trading, mas precisamos cumprir, lógico, os regulamentos e eles também tem o seu dinamismo, né, dentro do comércio exterior brasileiro e, claro, a nível global, sempre tem regulamentações que podem estar sendo atualizadas. E eu vejo que o profissional do Comex ele precisa estar muito à frente sempre dessas atualizações. Tem que ser um certo desapego, né? Sempre foi feito assim até hoje. Isso. Amanhã, quem sabe, a gente pode estar criando uma nova forma ou estar se adaptando a uma nova forma. Perfeito. Muito dinâmico. E aí tu fala sobre aprender sempre e aprender a desaprender com uma possibilidade maior e tal. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a diferença que tu pôde observar na carreira em trabalhar em empresa alemã versus uma empresa norte-americana. Quais são os elementos centrais que isso aqui era muito diferente de uma organização e eu tive que me adaptar para observar isso. E esses são, talvez, conceitos e temas centrais que tu carrega contigo através da tua experiência, que fizeram a diferença quando tu vai negociar com um agente de cargas da Turquia, do Marrocos, ou um agente de cargas chinês, com essas relações completamente diferentes, com características completamente diferentes entre os agentes de carga, e que tu traz um pouco, provavelmente, dessa tua fonte histórica de carreira, né, trabalhando por uma empresa de um nível e outra empresa de outro nível, no sentido de característica mesmo. Vou separar um pouco a pergunta, porque ela tá bom. Dá para entrar em eu sempre faço perguntas assim meio... vários espaços aqui, tá bom, mas isso aí. Acho que a principal diferença realmente é no senso de importância e de urgência que as diferentes culturas têm. Tá né? bom. Então, nós latinos, tudo é urgente. Acho que até a nossa própria forma de organização, que aí eu não vou criticar se ela é organizada ou desorganizada, enfim, ok. Ela nos propicia, às vezes, ter muita urgência, muita coisa para ontem. Que explicar isso para um alemão simplesmente não existe, não tem. Então, a forma como eles já avaliam isso já é outra. Essa pessoa ela é desorganizada, que a coisa é urgente. Então, são empresas que acabam se tornando mais burocráticas. Todo o nível hierárquico, a gente vê muito mais horizontal, é muito mais vertical, um pouco mais engessado também. Claro que tem níveis de respeito também diferentes do que se nota hoje. E uma empresa americana, ela é muito orientada pelo profit. Assim, a gente vai precisar sacrificar tantos mil em detrimento de ganhar tal e tal business, a gente vai fazer. É muito mais objetivo. Né? Sim, sim, não, não. E o latino, ele é muito mais subjetivo. De, talvez, mas isso a gente sacrificar, isso a gente pensar. Então, tu sente nisso em todos os níveis organizacionais. Um exemplo é o feedback. Né? A cultura do feedback, ela é muito mais direta. Tá certo, tá errado, tem que melhorar, não tem que melhorar. E, às vezes, o latino, ele tem muito de... mas talvez eu vou estar ofendendo. Né? Já vai pelo lado, assim. Então, essa é uma diferença que eu senti bem forte das duas, similares entre elas, né? Pra gente estar num cenário brasileiro. Entendi. E complementando também a resposta, tem um livro que eu até te sugeri ele, chamado The Culture Map, um mapa cultural, que ele propõe muito, não tem tradução, não encontrei ele em português, mas ele propõe muito essas análises
entre o que é um país extremamente objetivo e um extremamente subjetivo. Ok. Para tu até poder entender, como tu mencionou, né? Negociar em contexto, Marrocos, Turquia, China, tem culturas que se tu chegar e oferecer comida e a pessoa disser que não, sim, nos Estados Unidos eu vou entender que não, beleza. Mas na China ela vai dizer não umas 4 vezes por educação. Uhum. E aí a gente precisa saber se colocar nesses cenários e também conseguir responder esses nãos ou esses sims para o negócio poder avançar. Perfeito. Então, acho que não só entender de pessoas comercialmente no mercado local, né, no cliente local, mas quando a gente expande, né, vê a gente como um parceiro no exterior, conseguir entender toda essa subjetividade do negócio. Né? O japonês fala muito que o que a gente vai falar aqui na mesa é 10% do negócio. A gente tem que saber read the air, ler o ar. Então, tem que entender todo o contexto japonês para eu poder entender o que é esse ar que ele está querendo me comunicar fora das palavras, né? Sim. Isso é muito legal, Nel, porque assim, tu me deu uma oportunidade para falar sobre os outros intervenientes no agenciamento, mas eu pego justamente o ponto dos níveis culturais e como negociar com outras nações e negociar de diferentes maneiras, não a tua maneira, mas a maneira do outro, para criar sinergia, para criar empatia, para criar conexão, para criar rapport, para se extrair o melhor dessa negociação como uma relação de ganha-ganha na prática. Porque muita gente pensa que o agenciamento de cargas é tirar uma carga do ponto A e levar até o ponto B, seja ela importação ou exportação, carga containerizada, aérea e tal, e ponto final. É só isso. Mas aí eu gostaria que tu justamente trouxesse a questão dos intervenientes no agenciamento, quem são esses outros stakeholders, e o nível de complexidade que se tem por trás da atividade fim de sim, coletar uma mercadoria no ponto A e entregar no ponto B. Num bom resumo, bem resumido, levar do ponto A ao ponto B. Né? Okay. Só que para levar... A partir daí tem a complexidade. Para fazer isso acontecer, tem muitas pessoas envolvidas. Né? Então, o agente de carga, eu costumo explicar, a gente até riu bastante, né? Que ele acaba se tornando um jornalista do comércio exterior. Sim. Porque ele não vai ser o dono do navio, ele não vai ser o dono do avião. Bom, então já tem mais 2 intervenientes na mesa. Okay. O armador, que é a companhia marítima, e as companhias aéreas. Preciso ter o terminal portuário, preciso ter contato com os terminais, retroárea, transportadoras e, claro, as aduanas também. Como que eu estou aqui no Brasil e eu estou trazendo carga da China, estou trazendo carga da Turquia? Bom, preciso ter o meu escritório correspondente nesses países. Então, a gente já está falando em 5, 6 pontos, né, intervenientes que vão estar em contato. São pessoas que estão movimentando a informação, a inteligência, o sistema de informação, que tem que estar fluindo muito bem, inclusive, para essa carga simplesmente se movimentar, né? Se movimentar do ponto A para o ponto B. Então, eu aqui no Brasil tenho que ter minha base de clientes, tenho que fazer minha venda, fiz minha venda, vou para o meu escritório correspondente na origem, né? Pensando numa importação. Vai lá a transportadora local, levar para um armazém local, que vai liberar para a companhia aérea. Né? A companhia aérea vai fazer a aduana, essa carga num pátio. Então, são vários meios até a gente, de fato, comunicar o ponto A com o ponto B. Né? Perfeito. Então, são vários elos da cadeia de supply chain, e esses diversos elos da cadeia pode trazer problemas. E aí é o ponto que tudo pode acontecer ao longo dessa trajetória, né? Que numa importação da China para o Brasil, o tempo de trânsito disso pode levar aí 60 dias. Tanta coisa pode acontecer ao longo dessa movimentação. E eu realmente dei risada, porque tu disse que a gente é jornalista do Comex, e aí tu tem que ser fonte de informação de qualidade, né? E daí a importância ou o grau de responsabilidade que tu tens em coletar as melhores informações daquilo que está acontecendo lá fora para trazer essa informação de qualidade ao cliente importador e muitas vezes ser psicólogo também e tal, e mostrar, trazer essa calma, mas fundamentalmente essa calma vem, ou essa tranquilidade vem, a partir do momento que tu demonstra que tu tá fazendo o melhor uso dessas informações e que tu tens a informação em tempo real de tudo aquilo que está acontecendo no país de origem, ao longo do trânsito. Tem diversas guerras e as coisas acabam acontecendo e são transbordos inesperados, e ele precisa sentir segurança de que a informação que tu tá trazendo, ela é verdadeira e ela é de qualidade, e que ele pode se sentir seguro de que nós aqui, enquanto prestador de serviço, estamos fazendo o melhor por ele, pela carga dele, dando a importância necessária para aquilo. Então,
Aí eu te pergunto, como fazer, quais são as principais fontes de informação que tu hoje que tu faz uso para munir o importador ou exportador dessas melhores informações? Muito bem. Quais são as fontes? Complementando, eu acho que essa calma que a gente passa para o cliente, ela vem muito da segurança na informação que a gente vai conseguir passar para ele, né? Então, quais são as fontes? As fontes, elas vão ser sempre bons relacionamentos com os nossos fornecedores. Ok. Né? Internamente, hoje, a gente tem um sistema de avaliação de fornecedores, que a gente avalia enquanto pricing, né? Não só preço, não só tempo de resposta, mas também, que sabemos que tem importância no mercado local, mas também padrões mínimos internos que a gente estabeleceu ou operacionais. E muitos desses são informações atualizadas, né, e antecipadas para o cliente. Um exemplo... Não dá para me mandar informação velha, antiga. A informação está muito na mão de todo mundo, né? Sim. Hoje, companhia aérea, companhia marítima é online. Então, por que eu vou contratar um agente de carga e não vou direto no armador? Porque o agente de carga ele vai estar lá frente ao armador, me representando, me trazendo informação. O armador não vai saber me responder, o agente de carga vai saber escolher, inclusive, qual vai ser o melhor armador na rota, no tempo que eu estou precisando. Então, acho que esse é o principal diferencial, informação. Nós tivemos um caso muito atípico, assim, fora da curva. Isso aí, gostamos de cases. Cases. Uma carga na Itália, full container, ia fazer rail até um porto para embarcar para o Brasil. Ok. Então, quando faz essa parte ferroviária, ela tem que cumprir prazos internos certinho até dar entrada no gate marítimo para fazer a saída de navio. E o que acontecia? Estava tendo escavações aonde o trilho do trem passava que encontraram uma bomba da Segunda Guerra Mundial. Caramba, tá brincando. É um negócio extremamente atípico. Essa escavação parou o trem, obviamente, parou o trem na programação, não ia chegar a tempo da janela, dá mais ou menos 10, 12 dias. A carga só ia sair 2 semanas depois do programado no porto. Então, como é que eu comunico o meu cliente? Tem uma bomba, o trem parou, tua carga rolou. Tipo, não, olha só, tá acontecendo uma escavação, parece brincadeira, não é? Sim. Até a gente brincou com a gente, não, como é que o cara vai achar que a gente tá Segunda Guerra Mundial, que a gente tá revivendo? Mas é a forma que tu comunica. Sim. Porque acho que tem que se colocar também no papel do cliente. O que representa essa carga chegar aqui dia 15 de março? Sim. O que é para ele essa carga 15 de março? Ele tem algum compromisso com algum cliente dele? Vai ter parada de linha? Não vai ter parada de linha? Ele tem alguma multa com algum, enfim, outro cliente? O que isso representa para ele? Né? Então, como que a gente pode resolver esse atraso ou não atraso? Acho que o primeiro ponto é comunicação. O trem não vai chegar a tempo, o navio, daqui a 10 dias da saída do navio, não vai sair, vai atrasar. Não sei o quê. Bom, então tu já comunica o teu cliente, já internamente a tua produção já tem como trabalhar com informação antecipada. Acho que sempre vai ter problema, né? Como a gente não tem navio, como a gente não tem avião, o trem, transportador, caminhões, agora eu sei que a gente tem. Exato. Né? No mundo inteiro ainda não. A gente tem que se antecipar para trazer uma solução. E é por isso que o cliente contrata um agente de carga, porque senão ele tem como ir atrás. Isso. Esse armador não deu. Com o outro eu consigo. Nesse caso, a gente conseguiu uma saída antecipada numa outra janela com outro armador. Mas aí é o agente que tem que estar cavocando essa informação, realmente fazendo o seu papel para o cliente. Né? Maravilhoso. E aí, um dos elementos, além dessas informações, claro, tu contou um case e como solucionou aquele case em específico, trazendo informações da realidade daquela carga em específico. Mas, de modo geral, o nosso setor de agenciamento também é fonte de informação de qualidade, onde tu compõe os reports, tu compõe os forecasts, que isso nós também divulgamos, nós também distribuímos para os nossos clientes, como fonte de informação também de qualidade daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, e quais são as aplicações e quais são as ações que nós podemos fazer a partir de então. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre a elaboração desses forecasts que tu tem construído junto com o nosso elenco e que é informação, de novo, de qualidade, né? Estudar finanças, com certeza, está sendo aplicada através dos forecasts, né? Okay. Eu sempre falava que parecia muito uma morning call da XP. Como que vai abrir essa semana, né? Vai subir, vai descer, vai derreter ou não? E o forecast, ele acabou se tornando, tendo reflexo nisso. Sim. Porque as pessoas acham que existe, eu sempre brinco muito, a bola de cristal do frete, que a gente vai lá e pensa, semana que vem
Só que não é. Na verdade, é muito baseado em dados. Para onde vai o frete internacional? Para onde? Pergunta, né? Tem uma live, né? O que vai acontecer? Subir, baixar. Só que é muito baseado em análise de movimento de mercado. Então, tudo acaba influenciando. Parece que não, mas influencia. Aquela vez que a gente teve o navio trancando no canal de Suez, agora a gente tem essa questão da guerra no Mar Vermelho. Então, é muito volátil. É muito puxado por oferta e demanda. Vai ter oferta, vai ter demanda, qual que vai ser a precificação, né? Tem até alguns indexes, né? Shanghai, Freight Index, a gente consegue ver mais ou menos o valor do teu saindo do porto de Xangai para o mundo inteiro, né? Então, ele é realmente um índice para todos os principais portos, e aí fica um número ali subindo e descendo. Eleições, por exemplo. Esse ano vai ter eleição em mais de 50 países. Então, isso puxa a economia, inflação, compra, menos compra, ou mais oferta, mais demanda, vai estar influenciando no valor do frete. E, claro, situações climáticas, como a gente comenta aqui em Santa Catarina, né? O que está acontecendo com a área retroportuária? Por que os armazéns estão operando muito a mais da capacidade? O que isso impacta? Demurrage. Bom, demurrage vai onde? O custo do produto. Vai mexer no IPCA? Pode ser que sim, né? Como os custos do Mar Vermelho aumentando, a rota influencia também. Então, é uma coisa muito ligada à outra que acaba interferindo. E a gente busca ter o forecast para preparar o cliente para isso, né? Porque às vezes tu vai comunicar ao cliente, olha só, não veio no primeiro voo. Por quê? Porque tá tendo um momento, sei lá, Dia dos Namorados, Valentine's Day em fevereiro, 14 de fevereiro. Todos os voos entre Américas, eles estão muito reservados com rosas, né? Porque é perecível, é número 1, vai derrubar minha carga geral da tarifa mais baratinha, né? Com certeza. Então, a gente precisa posicionar o cliente, o que está acontecendo, e o forecast ele ajuda muito a trazer de fato, porque a pessoa está na empresa dela, ela quer que, não sei, a caneta chega, eu preciso faturar. Mas vamos se colocar no cenário mundial. Isso. Os voos estão chegando, os voos não estão chegando. Uma tempestade em Boston, o que interfere no meu embarque? Pode interferir se fizer rota via Estados Unidos. Então, a gente tenta sempre situar o cliente nesse cenário internacional. E daí a informação de qualidade com um compromisso maior em fazer com que o cliente importador, exportador, entenda toda essa dinâmica, porque isso é o mais importante. Aí a gente consegue defender o motivo pelo qual houve um atraso complementar, enfim, alguma situação atípica para aquela operação específica, que a gente alertou, a gente antecipou tal informação, ou esse cuidado, esse zelo, esse carinho, esse olhar mais técnico para a operação do cliente, como forma de cuidado efetivo para aquilo, né? Do contrário, é simplesmente transtime alterado de 50 dias para 55 dias. Sim, mas por quê? Né? Isso que a gente faz com grande qualidade, né, Mel? E isso até mune o cliente para melhores relacionamentos deles com os fornecedores deles. Perfeito. E com os clientes locais dele. Né? Ok. Então, eu vejo que isso é bastante importante na cadeia toda do Comex, onde a gente participa. Muito bom. Então, vamos falar sobre bons relacionamentos com fornecedores, pegando esse gancho, esse capítulo, para falar sobre a nossa ida para Dubai. E o tempo que nós despendemos lá, construindo boas relações com os nossos fornecedores, com os nossos agentes parceiros, através da maior feira de networking e logística no mundo, que é que fazemos parte, né, o WCA. E como é que foram essas rodadas aí? Eu queria que tu colocasse um pouquinho no primeiro estágio o que é o WCA e por que nós estivemos lá e o que fizemos lá. Muito bem. Bom, o WCA é uma rede de agentes, né? Como eu comentei, todos esses intervenientes para mover a carga de um país ao outro, eu preciso ter sempre um escritório correspondente no país no exterior, ou que eu vou mandar a carga, ou que eu vou receber a carga. Okay. E nós, como agentes independentes, a gente precisa tratar com agentes independentes parceiros nesses outros países, né? E seria muito caro, muito custoso a gente ser o Marco Polo do mundo atual e ir desbravando país por conta própria. Então, existem as redes de agentes, a WCA é a maior delas, ela tem 20 anos. São 12.200 agentes assinados dentro da rede, que ela faz realmente uma verificação financeira e de procedimentos para a gente estar dentro da rede de agentes. Então, dentro dessa rede, eu já tenho um padrão mínimo, né, requisitado para participar dela, tanto financeiro quanto operacional. Tem um crivo necessário para se fazer parte. Para fazer parte. Um investimento necessário para se fazer parte. E ao fazer parte, tu tem acesso a mais de 12 mil empresas. Que também
passaram por esse crivo. Perfeito. Então, dentro dessa rede, desse network, eu tenho uma segurança jurídica muito forte e uma segurança operacional para os nossos negócios e, claro, para a carga do nosso cliente. E para os agentes da carga dos clientes dele. Em quase 200 países, né? 197 países. 197 países. Ou seja, tu tem um acesso a nível global com todos os agentes de cargas, basicamente, que estão ali, que são os escritórios independentes também, como nós. Maravilhoso. E então a conferência em Dubai foi o 13º ano que teve a conferência. A LeaderLog já faz parte há 5 anos 5 anos da nós estamos na WCA. Começamos no início da pandemia, né? Sim. Passou muito rápido esses 4 anos. Verdade. Então, a empresa cresceu muito em volume de embarques e exposição, realmente. Relacionamento com o país, saiu da China, né? Começou pela China, mas saiu só desse lane de negócios. E aí, então, participamos pela primeira vez da 13ª conferência da WCA, que realmente é surreal em tamanho de pessoas, né? Um evento extremamente grande, 4.500 pessoas participando de um evento e em one-on-ones ao mesmo tempo. Então, precisou ser muito organizado, né? Nós precisamos... Só Dubai, Singapura, Hong Kong e Las Vegas para absorver uma feira desse porte, né? Esse porte. E Las Vegas provavelmente não vai... Por conta de visto e tal, né? Então, vamos ver o que vai ser para o próximo ano, né? Mas todo mundo precisando ser muito organizado em estudar. Nós precisamos também nos organizar e estudar muito os agentes que nós estaríamos encontrando lá. Então, agentes que a gente já teve contato ao longo desses 5 anos fazendo parte da rede, né? Já operando para eles, inclusive, né? E agentes que a gente estava ali para conhecer e para vender a estrutura LeaderLog no sul do Brasil, porque eles também precisam de escritório correspondente no Brasil. Sim. Né? Como a gente precisa de escritório correspondente em países específicos, que a gente tenha negócios, do mesmo modo, eles também precisam de um correspondente aqui. Então, nós também colocando a bandeira LeaderLog, vendendo nossa estrutura local para que eles a utilizem lá fora. Maravilhoso. E aí, até para a nossa audiência entender, são reuniões one-on-one, são rodadas a cada 30 minutos, então a cada 30 minutos era uma pessoa diferente, de um agente de cargas diferentes, de um país diferente, para que a gente tivesse o máximo de aproveitamento possível naquele tempo integral, naqueles 4 dias que foram à feira. Nós tivemos mapeadas aí 99 reuniões agendadas. Foram, sei lá, 4, 5 cancelamentos ao longo disso, mas a gente conseguiu retomar isso com base em todas as demais reuniões que nós fizemos, mesmo sem prévio agendamento, mas que também trouxeram grandes resultados. Então, a gente conta aí por baixo, contabiliza por baixo, tem umas 130 reuniões que certamente nós fizemos ao longo desses 4 dias. E a importância que eu dou na prática é que, muito embora nós estejamos dentro deste contexto WCA há 5 anos, nada melhor do que expor claramente numa reunião, mesmo que de 30 minutos, os nossos grandes predicados, os nossos big numbers, aquilo que nós temos capacidade de fazer por eles, os nossos interesses naquele país em específico, com os nossos cases de negócios e aquilo que a gente pretende construir em termos de relação, e aí essa relação, esse rapport ser construído, porque ele se dá realmente de forma pessoal, e aí a gente consegue elevar para outros patamares essa relação. Então, certamente a gente trouxe na bagagem diversos ganhos, e a partir de agora a gente vai trabalhar muito fortemente. E quem ganha na prática é o nosso cliente importador-exportador, porque a gente acaba tendo relação nível global, o mundo todo, e tendo grandes penetrações dentro daquele país com diversas possibilidades ou potencialidades que a gente consegue a partir dessas reuniões. Porque um agente de cargas no Marrocos, ele pode ser estratégico para construir uma relação com uma trading ou com um escritório jurídico contábil para qualquer necessidade que se tenha. Ou seja, a gente acaba tendo relações de fato com o mundo todo a partir de um estabelecimento de vínculo disso. Isso é um ponto importante. E também eu fico muito contente, Mel, porque a gente fez, dentro da nossa entrega profissional, um nível de levantamento de informações e de preparação para essa feira, que os agentes, nas minhas discussões, a gente falou um pouco sobre isso, os agentes estavam nos olhando de, caramba, como é que vocês sabem tanto do meu negócio, como é que vocês têm tanta informação? E, enfim, então a gente conseguiu ter discussões, um nível de profundidade muito grande. Certamente a gente vai trazer ganhos
também, enfim, importantes aqui para os nossos clientes importadores e exportadores, né? Realmente a gente precisou se preparar muito, né? Foram meses de preparação prévia ao evento, para poder definir, inclusive, os 99 nomes que nós, entre as pessoas, iríamos encontrar lá, né? Não foram 99 reuniões por pessoa, porque aí ia ser humanamente impossível. Mas eram 10 por dia, em 4 dias, vezes 3, ou seja, 3 profissionais que estávamos lá, né? Então, teve um trabalho prévio de chegar com 99 nomes muito qualificados para nosso momento de negócio e já buscando estudar o momento de negócio deles, né? Porque, às vezes, tal agente é muito bom, faz todo sentido, mas eu não tenho cliente, não tenho mercado, não estou situado, não é o momento, né? Assim como a gente faz a classificação de leads comercialmente falando no Brasil, a gente precisou fazer essa limpeza para ser muito assertivo nesses 4 dias nas reuniões que nós estaríamos. Então, foi um trabalho prévio bastante forte. E aí, nas semanas anteriores do evento, realmente se aprofundar em cada agenda, porque eram 30 minutos. Então, você não tem muito tempo para ficar reading the air. Tem que ter, claro, tem que ter amenidades ali para criar. A questão cultural, né? Tomar o café turco, como te ofereceram. Exato. Eu sei que tu gostou bastante. Mas tem que estar mais ou menos pronto em cada reunião, sabendo, bom, o que eu vou dizer para ele, onde é que eu quero chegar, o que eu quero ouvir dele. Porque vai ter 30 minutos e eu já tenho que caminhar mais não sei quantos metros para chegar, que realmente era um local bastante grande, chegar na próxima reunião, né? Tipo, contar o deslocamento. Então, a gente fez um trabalho muito aprofundado nesse sentido. E o feedback que eu escutei de muitos lá, europeus, asiáticos, era a diferença que faz dar um nome, dar uma voz pro e-mail. Sim. Né? A gente comentou muito sobre isso. Né? Sim. Então, esse relacionamento, o que faz? Sim. E eu acho que faz um link muito importante com a questão da informação que a gente coloca pro nosso cliente. Né? Maravilha. Por que a gente contrata um agente de carga? Bom, o agente de carga ele se torna um representante, um estudioso do mercado, que ele vai saber escolher qual rota, qual serviço para mim, vai me representar perante um armador, que como cliente eu não vou ter nem poder de compra junto do armador. O agente de carga vai porque ele tem o volume dele. Tem volume, né? tem poder de barganha, é isso aí. Mas ele precisa ter bons relacionamentos. Sim. Ele precisa ter escritórios correspondentes que ele se relacione bem. Então tá frente a frente com os europeus, os asiáticos, os americanos, latino-americanos que a gente se encontrou, e esses feedbacks terem vindo deles também, acho que é muito importante, né? Legal. Porque a pandemia tirou um pouco isso da gente. E eu senti também todos com essa vontade, a gente quer relacionamento, a gente quer desenvolver longo prazo. E isso é muito rico para nós e a gente consegue entregar um valor muito grande para o cliente com esse longo prazo. Né? Maravilha. Foi se dar um corte animal, parabéns. A importância do agente de carga no contexto. Legal. Aí, beleza, tu falou do pré-feira, da preparação, desse pensar estratégico, durante a gente comentou aqui, aí chegamos no pós, e aí desembarcamos em São Paulo, e aí foi mais uma semana de intermodal. Como é que foi as tratativas na intermodal? Porque lá em Dubai, muita gente dizia na feira da WCA, bom, a gente se encontra na intermodal, porque estava muita gente vindo também, dada a importância e a relevância da intermodal no nosso contexto do agenciamento de cargas e tal. E não só, né? Porque assim, ali tinham vários intervenientes importantes também, porto, tradings e outros prestadores de serviços dos mais variados setores e tal. Mas falando aí, chegamos em São Paulo e aí passamos mais uma semana de intermodal. Quais foram os elementos centrais e quais foram os ganhos nas tratativas e relações? O que fizemos lá? Acho que dada a importância do mercado brasileiro, né? Tá bom. Porque a gente escutou muito em Dubai, assim, os estrangeiros observando realmente a crescente do Brasil. Uhum. E a gente fala, é um país grande, então qualquer crescimento já vai ser um crescimento. E a gente vem desenvolvendo muito inovação. Sim. Eu vejo o brasileiro muito sendo admirado por ser tão inovador. Não sei se tudo sempre foi tão difícil que a gente precisou dar o jeitinho brasileiro, mas eles se surpreendem muito com a nossa forma de fazer acontecer. E teve muitos agentes que falaram, nossa, vocês sabem mais sobre eu do que eu mesmo. Exatamente. Porque a gente vai atrás, a gente estuda. Então, e aí, chegando na Intermodal, alguns agentes vieram para cá, muitos vieram também pelas networks, né, que tinha, a WCA era uma delas expondo na Intermodal, então ela tinha um espaço na Intermodal para interação também entre os agentes afiliados, né, dessa rede de agente, assim como tinha outras. E também é importante para as pessoas que fazem o dia a dia se conhecerem. Então, por exemplo, o nosso Port Management estava ali em contato com os terminais que está todo dia no telefone.
Então, tá a operação do pote lá, conversando, realmente trocando. Tu é fulana, não, aquele caso que tu me ajudou, ainda tá não. Então, no próximo, já me manda um WhatsApp, a gente vai resolver. Porque, sim, é conectado ponto A ao ponto B. Mas as pessoas fazem isso acontecer. E as pessoas sabendo quem faz, sabendo pelo nome, é uma fluência muito melhor, né? Claro, sem sombra de dúvida. Essa semana eu estive, na semana que a gente está gravando o podcast aqui, o conteúdo, eu estive na Portonave e em Porto Itapoá. E isso muda o jogo, porque afinal, se tu simplesmente for tratar de uma forma mais cartesiana, eu vou mandar um e-mail com relação a um projeto, vou mostrar um pouco do volume que nós estamos projetando para esse ano, e agora me dá melhores tarifas, fica uma situação muito, sei lá, muito distante daquilo que a gente pode construir em termos de relações interpessoais e aí potencializar aquela tratativa, aquela negociação, né? Porque a gente começa a colocar um pouco de outros elementos que o e-mail a gente não chega lá, né? Então a gente conta a história, a gente fala sobre o grupo 3S, a história, os números maiores, aquilo que a gente tem em termos de perspectiva, aquilo que nós fizemos no ano anterior e por que fizemos aqueles números e o que a gente está pensando, projetando para o próximo ano. E é por isso que, a partir de agora, eu gostaria de ter uma reciprocidade, ou seja, é uma negociação que a gente amplia as nossas relações, as nossas negociações a partir de um estabelecimento de relações e vínculos maiores, né? Então, sim, e a Intermodal foi muito importante também em relação a isso, porque daí o time, né, esteve presente. Então, o nosso pricing presente na Intermodal e em contato com os fornecedores, né, e falando armador, falando transportadora, falando terminais, companhia aérea, co-loaders, que fazem ali o dia a dia acontecer, que resolvem um problema operacional, que resolver, né, realmente, porque a gente fala, agente de carga, existem vários, quando o navio entra aqui no canal, entra nós e toda a lista de competidores, mas a diferença, quando a gente fala que ele é o informante, é como a gente vai informar o problema, e como a gente vai resolver o problema. Sim. E são pessoas que vão fazer isso, né? Então, eu vejo a Intermodal ainda bastante importante nesse sentido, achei uma feira bastante movimentada esse ano. No ano passado a gente participou com o stand, estava movimentada, mas esse ano eu achei ainda mais. Sim. E bem feliz que ano que vem ela vai se movimentar para um espaço maior, espero que com melhor acesso também. Sim, verdade. E aí a gente fala sobre essa construção das relações e um ponto importante que vejo é alguns selos, algumas certificações que falam por si. Porque quando a gente trata daquilo que é o processo de construção, excelente, a gente comprova isso através dos nossos indicadores, dos nossos KPIs. Então a gente demonstra isso. E quando a gente consegue conjugar a realização daquilo que fizemos para projetar um crescimento futuro, nós, ao demonstrarmos algumas certificações, alguns selos, algumas conquistas que tivemos em virtude das boas práticas que nós temos aqui no negócio, também tais certificações falam por si. E aí eu gostaria de puxar a questão do OEA, né? Que a LeaderLog é uma certificada OEA, e eu queria que tu colocasse um pouco para quem desconhece o selo OEA, qual é a importância de sermos OEA e aquilo que lá fora também é super bem avaliado, porque afinal o OEA não é um negócio brasileiro, é um negócio mundial, mas eu queria que tu trouxesse isso, a importância e o que a gente traz consigo, o que esse selo traz consigo. Né? Muito bem, então a OEA, Operador Econômico Autorizado, né, nos acredita realmente como um parceiro de técnicas e procedimentos junto à Receita Federal. Okay. Então, para se certificar, a gente precisa passar por inúmeras verificações de procedimentos internos, o crachá, né, que a Larissa lembrou que a gente está sem dentro da empresa, mas são vários requisitos, né, que mostram a nossa confiabilidade, mostram a nossa idoneidade, mostram o nosso cumprimento de procedimentos junto à aduana local, à aduana brasileira. Certo. Internacionalmente falando, ser um brasileiro com OEA, para os agentes, tem um peso muito grande, porque a aduana brasileira, para nós, brasileiros, que estudamos com o exterior, estamos, né, nos debruçamos sobre a legislação local e em português, ela já é bastante complexa. Sim. Para um estrangeiro, bom, aí é praticamente impossível. É impossível. Então, ser um agente que já passou por a verificação, tem essa proximidade, né, porque garante a proximidade que a gente está trabalhando em acordo ao que a aduana precisa. Traz para eles uma confiança muito forte no nosso trabalho. Então, é um selo realmente importante para as empresas, inclusive, que são OEA. A gente está alinhado no mesmo sentido de procedimento. Maravilha.
E isso não é uma conquista fácil de se ter aqui no Brasil. São vários graus de evolução, de uma série de coletas de informações e boas práticas e documentos para cima e para baixo. Então a gente passou um bom tempo estruturando isso também ao sermos certificados. E todo ano acontece uma revalidação. Né? Nós temos um comitê interno esse ano, né? E nossa qualidade participa ativamente, porque são inúmeros procedimentos que a gente precisa realmente formatar, registrar, ser avaliado, né, por toda a consultoria, receita, enfim. Então precisa ter tudo muito... São vírgulas e pontos que precisam estar bem ajustados sempre. Isso tu traz elementos tão importantes, porque a gente tem um comitê multidisciplinar, né? Porque toda empresa precisa entender tais melhores práticas e como... todo mundo precisa comungar dessa mesma prática efetiva, né, no dia a dia. E da necessidade da comprovação dos procedimentos, sim, né, que a qualidade dá um respaldo muito forte. E aí eu justamente buscaria, então tem essa formação desse comitê multidisciplinar de vários departamentos, e a gente traz para essas discussões para que ela seja cultural dentro do negócio, ou seja, não se perca uma situação ou outra, então a gente precisa sermos vigilantes a todo momento sobre as melhores práticas de OEA, e termos um setor de qualidade também dentro do negócio, que esse talvez seja um gatilho tão importante, porque também não é há muito tempo que nós temos setor de qualidade, talvez em uns 2 anos, mas são poucas empresas que têm um departamento de qualidade dentro do negócio de prestação de serviço em comércio exterior, e nós obtivemos tantos ganhos a partir com o advento do comitê de qualidade, do departamento de qualidade, porque afinal são as profissionais que vão observar condutas que muitas vezes no dia a dia a gente deixa de formalizar procedimentos, a gente deixa de observar certas situações no afã de executar tais atividades, né? Manter o negócio rodando. Né? É isso. E eu acho muito importante, porque a qualidade ela traduz para o procedimento, realmente, né? O Lucas está gravando o podcast. Bom, então o que ele precisa fazer? Isso. Né? Quais são as ferramentas? Qual o tempo que ele vai dedicar? Vai ter trabalho prévio? Não vai? Então, é só fazer, não é só fazer. E a qualidade, ela realmente se coloca, porque talvez, o Lucas hoje vai gravar o podcast, amanhã vai ser a Melissa, amanhã vai ser o Gabriel, enfim. Então, também consegue ter isso para ter essas passagens, né? Isso acontece dentro do OEA, isso acontece dentro do negócio 3S como um todo. Né? Então, a qualidade facilita, né? Ela vem como uma facilitadora para termos a certificação OEA, né? Excelente. É isso aí. Muito bem. Bom, vamos olhar um pouco para frente. 2024, novos cenários e tal. Para onde vai o frete? Meu Deus, a pergunta é como é que eu não ia conseguir ir embora sem não ia conseguir não fazer isso aí. Não ia conseguir ir embora. Tá todo mundo ansioso por saber, todo mundo muito ansioso. Bom, mas até o que a gente conversou também com os parceiros, né? 2020 foi a pandemia, que a gente sabe. Então, todas as empresas cresceram muito em margem. O frete disparou, altíssimo. Acho que o poder de compra também, ele teve uma mudança, né? As pessoas viajavam, as pessoas não viajavam mais, compravam um carro, precisavam, enfim. Teve toda uma mudança nisso. Sim. Que a gente viu decaindo ao longo de consumo, né? dos últimos anos. Então, esse ano, que eu comentei, é um ano com 50 eleições no mundo. 2020, 2021 tava quanto frete? Vamos lá, vamos colocar na escadinha pro pessoal. 2020 bateu uns 15 mil dólares, né? 15 mil dólares. De uma importação China. Então, uma carga, um container de Xangai para Itajaí ou para Santos, 15 mil dólares. Tudo bem. E aí hoje, em 2024, nós encontramos nessa mesma rota... 2,5. 2.500. E subiu, né? Se a gente for olhar o gráfico do indexador que eu te comentei, ele tem um salto gigante ali pelo dia 15 de dezembro, que foi os ataques Houthis aos navios do Mar Vermelho, em função da guerra que está acontecendo lá. Sim. Então, o cenário que se propõe agora é muito de estabilização. Sim. Ninguém fala em grandes altos, tem que acontecer uma desgraça muito grande, né? Mas, por favor, também não, né? Sim. Isso é muito de estabilização. Os armadores... compras de navio que eles colocaram na pandemia, elas estão sendo entregues agora. Então, o que a gente vê? A gente não vê a demanda crescendo, a gente não vê poder de compra crescendo nos países de economia mais forte, nos Estados Unidos, União Europeia. União Europeia ainda voltando um pouco na inflação e projeções de crescimento menores, né? A China é sempre uma incógnita, mas a gente não vê grandes recuperações também, então não são grandes compras que vão acontecer, ao mesmo tempo que os navios estão sendo entregues. Então, a gente tem uma capacidade, uma oferta maior no mercado, né?
E a gente tem uma oferta que, em números de relatórios que a gente nota, ela chega em alguns momentos ao dobro da demanda. Então, com certeza, essa conta ela não fecha em grandes aumentos de frete. A gente pode ter aumentos sazonais em algumas rotas. Vou estar falando de exportação de fruta no Nordeste? Sim, posso ter aumentos sazonais, porque aí é pontualmente naquela região eu vou ter alguma demanda puxando a oferta. Mas a nível global, a gente não vê grandes oscilações assim. Hoje, aéreo acaba sendo, nessa rota, né, bastante influenciado por e-commerce. Né? A carga e-commerce, ela paga mais, ela vai sempre ter uma movimentação maior, mas também não se vê grandes... teve alguma coisa que vai ter grande influência no frete, não. Então vai ter esses pontos que a gente comentou, vai ter uma nevasca, vai ter um tufão, que a gente não consegue controlar, alguma companhia, tem esses casos da Airbus que estão acontecendo, a porta do avião cai, o avião precisa ficar no chão, né, algum tipo de aeronave. Bom, então isso pode, de certa forma, causar algum gargalo numa companhia aérea, sim, a gente não tem como prever. Greves, né, a Alemanha, a Itália, agora tiveram greves em transportadores locais. Então, também a gente não tem como prever, pode acontecer, né? A força de trabalho local, portuária, enfim, pode afetar. Mas grandes oscilações, não, realmente só se tiver uma mudança muito forte em compra. Assim. Que mude o jogo. Só para colocar todo mundo na mesma página, o que você está falando vamos lá, se lá no passado um frete estava $12.500 e hoje está $2.500, vamos lá. Não é só a mudança desses $10.000 de diferença que impactam, né? Não é só essa redução. Porque afinal, quando a gente pensa em custo de importação, o frete internacional ele é base de cálculo para a composição do valor aduaneiro, que por sua vez é base de cálculo para aplicação de toda a carga tributária e aplicação de custos portuários, aeroportuários, porque tudo é com base no valor CIF, né? O valor da mercadoria mais frete mais seguro. Reduz o valor do frete, reduz em cascata uma série de coisas que vêm a partir disso. Ou seja, tem uma mudança muito grande no custo de operação total, se a gente vai analisar apenas esse elemento redução de frete, né? Só o frete, sim. Mas durante a pandemia a gente acompanhou muito forte a redução dos períodos livres no destino, né? Tá. Porque todo mundo tinha 30 dias livres, né? Sim. Sem demurrage. Free time. Free time. Que é o tempo que tu pode ficar com um container em tua posse a partir da chegada dele no Brasil. Então, quando se negocia com a agente de cargas parceiro lá, aquela negociação ela pode ter 7 dias, pode ter 14 dias, pode ter 21, 28 dias, 30 enfim. 30 dias dependendo... o armador concedia, era padrão, não era contrato. Naquela época era 30 dias. Padrão, o armador distribuía... Chega no Brasil, tu tem 30 dias para devolver o equipamento. De qualquer origem. E aí, durante a pandemia, a gente viu mudanças drásticas. Certo. A gente viu armadores aplicando 6 dias somente. Então, pensa só, de 6 dias para fazer liberação aduaneira, descarga, desova, devolução, uma zona secundária. Eventualmente. Então, todo o ciclo logístico ele precisou ser mudado, porque 24 dias eu precisei cortar, ou pagar nesses 24 dias, né? E é um pagamento desse aluguel, entre aspas, diríamos, né? A demurrage para o armador em dólar, que também ela entra no custo do produto e também pode encarecer a operação. Sim. Então, o frete está baixou, faz parte do valor aduaneiro, mas tem outros custos, né? Não vão estar como base da carga tributária, mas eles vão ser custos para importação, como a demurrage, por exemplo. Como a questão dos terminais, que a gente vê hoje aqui em Santa Catarina super sobrecarregados. Então, não tem janela para devolução do container, vai ter demurrage. Né? Enfim, acaba interferindo também. Sim. E aí, o que tu tem para nos dizer com relação aos novos navios aí e a possibilidade, maior capacidade que estão sendo construídos para que se embarquem mais containers do que hoje é o habitual dentro desses navios correntes? Está sabendo de alguma coisa nesse sentido? Bom, o que a gente observa muito dos armadores e companhias aéreas, mas aqui respondendo de navios especificamente, é a preocupação pelo green, né? Pelo meio ambiente. Sim. Então, esses novos navios, até atracou o primeiro na costa brasileira, que 100% movido a gás, que não tem nenhuma emissão de gás carbono, enfim. A preocupação dos armadores e o investimento dos armadores é realmente em reduzir todo o que
prejudicam o meio ambiente, nessas palavras. Okay. Então, serão navios maiores para fazer um melhor aproveitamento das viagens, Sim. Então ter a menor emissão de CO2 por frete, né, emitido. E a gente vai ter que ver uma recolocação das próprias rotas, né? Porque navios maiores, bom, então ele vai escalar Itajaí Navegantes, talvez não tenha calado, Sim. né? Que até também a obra da Portonave, ela vem a isso, mas a gente vai precisar se preocupar com calado muito em breve. Só vai escalar em Santos, bom, então só vai escalar em Santos. Tem área para segurar todos esses containers para depois ter navios menores reabastecendo, então entre Américas? Talvez tenha, talvez não. Sim. Esses navios menores, esses feeders, como é que eles vão fazer? Vai ser quinzenal, mensal? Vai ter espaço? Então, se responde uma pergunta que é do meio ambiente, Sim. Mas já precisa. Será que nós temos capacidade no nosso ecossistema no que diz respeito a aspectos... Porque são sempre obras, essas obras de assoreamento, né? Ou seja, de ampliação do calado, basicamente são obras público-privadas, né? Então, assim, tem que ter um investimento de algumas empresas envolvidas aqui, mas aí os governos estaduais, federais também tem que apoiar essa causa para justamente melhorar essa infraestrutura logístico-portuária aí, né? Então, são algumas respostas, já vem novas perguntas. Então, se nota também uma redução das rotas, exatamente por isso, né? Porque a gente vê esses navios maiores fazendo trânsito entre principais hubs, para daí navios menores fazer trânsito entre os portos menores. Então, tem que avaliar. Acho que são novos capítulos que eles podem ir se desdobrando. Muito bom. E a gente fala do Grupo 3S, a gente fala da tua área de atuação fortemente, do agenciamento. Quais são, sob o teu ponto de vista, quais são os ganhos reais para quem atua no contexto do comércio internacional, para quem é importador, exportador, ou está buscando inserir nesse contexto, trabalhar com uma empresa, com um parceiro comercial aqui, nós vamos fazer o nosso jabá um pouco, temos que aproveitar esse papo também sobre isso, né? Claro. Falando sobre a estrutura da 3S Corp como um full service em comércio internacional e tendo um elo tão importante, tendo uma empresa tão importante, que é a Líder Logistics, naquilo que diz respeito à condução também das atividades de agenciamento internacional de cargas. Eu queria que tu respondesse quais são a importância, quais são os ganhos que as empresas importadoras têm ao atuar com uma empresa full service em Comex e que tem um foco muito grande dentro dessas capacidades todas que tu descrevesse aqui, de uma empresa de agenciamento também no grupo. Bom, acho que o principal ganho, assim, resumido, falando um bom português, para um importador como eu comentei, tem esses diversos intervenientes. Sim. A carga chegando no Brasil, se eu estou trazendo por trade, eu vou ter que copiar minha trade, vou ter que copiar o meu agente de carga, vou ter que copiar o meu despachante, vou ter que copiar a transportadora. Boa. E aí, quando eu faço o meu processo, eu confio uma empresa que ela se vende full service, né? Sim. A gente fala muito de one stop shop. Yes. Eu estou confiando ao Lucas, que a equipe do Lucas, dentro das verticais dele, das empresas dentro do Grupo 3S, vão ter essa comunicação. Então, eu vejo que a comunicação, ela se torna muito mais fluida e a gente acaba resolvendo um problema para o cliente. Não que seja um problema, sim, mas realmente trazendo essa informação antecipada, já passando a transportadora, a carga vai carregar, liberou, enfim, tudo mais agilizado. Acho que esse é o principal ganho, né? Ganho que o cliente tem. Sem dúvida. E eu entendo que, transcrevendo talvez em outras palavras, mas é justamente isso. A gente tem diversos desafios e uma série de oportunidades a partir desses desafios, né? Quando a gente se posiciona não como um elo de conexão entre diversas empresas e eu assumindo a responsabilidade de manejar essas informações, porque isso é um elemento. Muita gente se posiciona da forma como uma empresa full service, por exemplo, mas que não executa cada uma dessas atividades, sim. Entende? Então eu fico como uma figura central, onde o cliente confia a minha responsabilidade. E eu compro os outros fornecedores. E eu trato, compro, gestiono os demais fornecedores. Na 3S nós fazemos de forma diferente. Nós somos cada uma dessas outras atividades, e quando a gente fala sobre agenciamento de cargas, não é jogando confete, mas certamente quem está nos assistindo pode perceber o nível de intelectualidade, o nível de execução, de alta performance que o nosso agenciamento tem para o negócio, que realmente somos expoentes nisso e
E o agenciamento de carga dentro do negócio é um grande protagonista, assim como as outras áreas são, desse mesmo nível de capacidade, de performance, e é isso que a gente entrega para o cliente importador. Não é o simples gerenciamento de tal informação, mas é a execução da atividade dentro do negócio, tendo ônus e bônus, tendo total responsabilidade sobre isso também. Então, esse talvez seja só um adendo que eu faria, né, nessa questão, porque executamos cada uma das atividades dentro do negócio. Isso muito hands-on, né? Muito hands-on, é verdade. É verdade. E acho que isso nos propicia também uma inteligência de negócio, né? Porque quando a gente de carga, bom, eu posso ter o meu despachante parceiro, né? Sim. Fora do contexto 3S. Isso. Mas dentro do contexto 3S, o meu despachante está dentro do 3S e qualquer mudança na lei aduaneira, eu como agente de carga, é interessante eu estar sabendo também. Para não fazer só o meu papel de agente de carga para o cliente. Sim. Então, a gente consegue agregar sempre mais informação, ou como trade, enfim, porque eu vou ter o agente de carga ali do lado, né? 3S falando, olha só, aquele porto está acontecendo tal coisa. Então, a gente consegue realmente se colocar melhor em inteligência nesse ponto. Internamente, tendo essa informação. Ótimo. Maravilhoso. E aí, para a gente se encaminhar para o final, eu quero pegar esse capítulo aqui da inteligência, e aí, como a gente começou com carreira, eu quero encerrar com carreira também, porque certamente tu tem diversos insights valiosos para quem está avaliando o contexto do Comex, para quem quer se inserir e tem dúvidas, e falando um pouco sobre a parte do agenciamento em específico, que sempre foi aí ao longo da tua trajetória, muito daquilo que tu fez, executou e tal. Então, para quem está começando na carreira, quais seriam alguns insights importantes que profissionais de Comex tu pode contribuir com tais profissionais no sentido de sei lá, leituras, acompanhamentos, porque tu trouxe diversos índices aqui, indicadores, e tu consegue se relacionar tão bem com diversos agentes fora do Brasil, quais são as capacidades que tu teve que desenvolver ao longo dessa trajetória, tanto pela tua formação quanto pela tua busca a parte de uma formação um pouco mais linear e tal, que pode ser importante para quem está começando, eu quero ser melista de amanhã, então como é que eu posso, o que eu tenho que fazer, quais são os elementos que eu preciso estudar, o que eu preciso fazer em termos de aperfeiçoamento, de leituras e tal, que tu pode trazer como alguns insights para a nossa audiência. Bom, um só, né? Assim, nu e cru entender que tu vai estar estudando constantemente. Certo. Então, já tem que se colocar como um aprendiz e estar muito próximo, sabe, lidar muito bem com mudança. O aprender sempre, né? Aprender, desaprender e aprender sempre. E acho que o profissional do comércio exterior, ele precisa estar sempre voltado para fora, né? Então, bom, o que está acontecendo no Reino Unido? Não tenho carga do Reino Unido, no embarque. Não, alguma coisa vai interferir, ou eu posso ver uma onda, né, vindo num problema que eu tenho, num processo que eu tenho, que eu vou poder saber lidar com o que eu aprendi ali. Então, acho que tem que estar sempre lendo notícia, buscando realmente indicador, buscando entender economia. Acho que economia me ajudou muito a saber um pouco de economia, né, ter estudado, para poder ler mercado e fazer um pouco essa previsão e ver como se conecta, né? Porque a gente não carrega só a carga, porque a gente quer o navio andando para cima para baixo, o avião andando para cima para baixo. Realmente a gente está movendo a economia. Sim. Então, enquanto a gente de carga é muito próximo, tem que saber fazer uma leitura muito boa e a informação. Então, tem que estar sempre olhando para o que o mercado está respondendo. Genial. Esse é o básico, acho que esse é o básico, assim, a pessoa tem que ser curiosa. Muito legal, é isso mesmo. E aí depois vai saber lidar com pressão, aí depois aí vem todos os soft skills aí que são... São treináveis, mas para começar é isso. Muito legal. Eu sou um profundo admirador do teu trabalho, gosto muito de conviver e as nossas discussões, elas sempre têm um nível muito alto de profundidade, porque existe uma complexidade tão grande que muitas vezes a gente não consegue repassar ou transparecer para quem é o importador, né? Então a gente consegue blindar muitas dessas coisas. Que bom que a gente faz parecer simples, né? Não, justo. Estamos fazendo bem feito, claro, se a gente faz parecer simples. Sem sombra de dúvidas. Mas é importante que quando a gente tem esses papos, e a gente tem tantos, né? Que nesse momento a gente consiga elucidar um pouco, ou clarificar um pouco, ou trazer um pouco daquilo que é o nosso dia a dia, com as grandes complexidades que se tem por trás de uma tomada de decisão, porque senão a gente pensa, bom, é comprar
a 2.200, vender a 2.250 e ponto final, e é isso, né? Não, é muito maior do que um simples coleta no ponto A, entrega no ponto B, compra por tanto e vende por tanto, aprova, não aprova e manda a informação, transporte aprovado, vamos para o próximo, né? Não é só isso. É então, muito mais difícil. Então eu acho que a gente conseguiu e é tão importante para que também a nossa audiência consiga observar que dentro daquilo que a gente executa de atividade, né, que nós somos pagos para isso, nós temos tanta outra fonte de informação de qualidade que também a audiência pode fazer uso, né? A gente pode deixar aqui o espaço para receber os e-mails, para a gente munir a nossa audiência, os nossos clientes também e, enfim, a comunidade em geral de importadores, exportadores e estudantes com os nossos forecasts, com aquela informação de qualidade que a gente sempre leva. Então, é por aí. Muito bom. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou, para ti que nos acompanhou até agora, meu agradecimento também todo especial. Hoje nós falamos com a Melissa, minha colega de trabalho aqui no Grupo 3S Corp, sobre agenciamento internacional de cargas e tudo aquilo que é construído a partir dos transportes internacionais, aéreos, marítimos, rodoviários e tudo aquilo que a gente faz aqui no contexto. E vamos convidar a nossa audiência, por favor, para nos acompanhar, compartilhar esse conteúdo, para que mais pessoas também tenham acesso a essa fonte de informação, porque a gente falou muito sobre informação de qualidade, sobre os nossos forecasts. Então, por favor, curte, acompanha, compartilha, ativa o sininho, enfim, faz todo o movimento que a gente precisa para robustecer o número da nossa audiência aqui dentro do 3S Talk, esse que é o podcast do Grupo 3S, né? Claro, e nos traga perguntas e feedbacks também, boa, né? Depois a gente faz o segundo episódio, qualquer coisa. É isso aí. Temos muito conteúdo aqui para falar. Assunto. Foi o primeiro deles, estou muito feliz com a entrega. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E até o próximo. Show, muito obrigada. Ótimo.